Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. O Éden é o encontro de desenvolvimento ministerial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Este evento acontece anualmente em todas as regiões eclesiásticas em nossa igreja. Este encontro, ele visa o aperfeiçoamento dos ministérios. É, de fato, um encontro para o desenvolvimento ministerial. Desta forma, todos os pastores, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, assessores, líderes de ministérios, líderes em potencial e também membros que tenham interesse no desenvolvimento ministerial são convidados a participar conosco anualmente deste encontro. A todos que nos acompanham e têm interesse também nos temas e no desenvolvimento ministerial, sejam muito bem-vindos a esse encontro, que é pensando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos ministérios na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Reino de Deus, na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de forma geral. Sejam muito bem-vindos a este encontro e é um prazer ter você conosco. Este ano também nós estamos disponibilizando todas as ministrações também de forma online, através aqui do nosso canal do YouTube IEAB Oficial. As mulheres têm um papel importantíssimo no ministério da igreja. Agora o pastor Vladimir Alexandro estará falando a nós sobre missionárias, vocação e atuação, com o objetivo de mostrar a importância e a atuação das mulheres no avivamento bíblico. Deus tem nos conduzido no cumprimento da missão. Abra o seu coração e ouça a voz dele. Graça e paz, dando na sequência o estudo sobre missionárias, foi precedido pelo pastor Joel, que ministrou sobre os presbíteros. Então nós vamos estar ministrando sobre as missionárias. Nós precisamos ter uma compreensão do que as mulheres na IAB, elas podem estar contribuindo e desenvolvendo o seu chamado. E quando nós falamos sobre a questão de chamado, é um chamado de Deus para as mulheres, para estarem servindo na obra do Evangelho, com o propósito, com o escopo, com a finalidade da edificação e a expansão da igreja. Então, missionária são aquelas mulheres que têm um chamado de Deus, um chamado para edificação e expansão da igreja. Por isso, elas são e recebem o título de missionárias. Esse chamado, na verdade, ela tem relação a uma vocação que é proveniente de Deus. E esta vocação, esse chamado, é algo que está intimamente relacionado a um dom. A um dom que recebemos de Deus, que tem como um significado um presente de Deus. É algo que nós não merecemos, mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, por meio do sacrifício expiatório de Jesus, Ele nos concede esse dom, ou esses dons, que são inúmeros dons, e especificamente para as mulheres, para as missionárias que foram chamadas,
recebem este dom de Deus, esse presente de Deus. E nós lemos lá, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, olha o que a Bíblia fala, olha o que o apóstolo São Paulo ele diz: por isto é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, esses dons que foram dados para o exercício, do trabalho, da edificação e da expansão da igreja. Quando nós falamos acerca de chamado, é um chamado para servir. É servir e não ser servido. Às vezes as pessoas estão presas a títulos, só que esses títulos, eles têm uma razão de ser. Eles estão firmados, fundamentados no chamamento de Deus, na obra de Deus, para o serviço de Deus e para servir a causa do Evangelho, servir a igreja de Cristo, servir os irmãos. Por isso, é importante termos em memória a palavra de Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, esta é a essência do ofício, do trabalho, do título de missionária. Não é um status, não é algo que nós venhamos a ter com o objetivo do ego pessoal, individual pessoal, mas para a edificação e a expansão da igreja. Por isso, quando nós falamos acerca das missionárias, é importante que tenha isto em mente. E para exercer o seu ministério, para exercer o seu trabalho, o seu ofício na igreja, para edificação e expansão, nós podemos observar que como expansão, nós podemos, ou melhor, como edificação, nós podemos observar que estamos, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a edificação, para isso, a missionária deve ter conhecimento bíblico aprofundado. Ela precisa ler a Bíblia toda. Ela precisa se dedicar aos estudos das doutrinas bíblicas. Manter uma vida diária de oração e comunhão com Deus. Suplicar para enxergar as situações como Ele vê e pedir sabedoria para lidar com as circunstâncias. Então, quando falamos sobre edificação, é necessária que a missionária tenha esse embasamento, essa estrutura bíblica, essa estrutura de uma vida de comunhão, de uma vida de oração. Ela precisa estar tendo a capacidade de entender e compreender
o que Deus tem para orientá-la acerca da obra, acerca da igreja, acerca do seu trabalho, do seu ofício, do seu serviço para a causa do Senhor. Quando também examinamos, além da edificação, a questão da expansão da igreja, a igreja ela se expande através da evangelização. As boas novas sobre Deus devem ser anunciadas em todo lugar. O trabalho missionário começa na família e se expande no bairro e cidade, até alcançar os locais distantes, inclusive outros países. Então, a missionária, ela tem esta responsabilidade diante de Cristo. O seu ofício está relacionado a esse trabalho de alcançar, de proclamar as boas novas do reino e de levar as pessoas, as almas, a um encontro com Jesus. É importante que isso se tenha início no seu lar, na sua família, com os seus vizinhos, com seus amigos, com todas as pessoas que estão próximas a elas. Quem não evangeliza as pessoas que o cerca não está preparado para evangelizar em outra nação. Então, quando falamos acerca do trabalho missionário, daquilo que é desempenhado pelas missionárias, nós precisamos entender que só podemos ir para outras nações, só podemos ir para lugares distantes, se nós já o fazemos próximo a nós mesmos. A missionária deve ser atuante na evangelização e discipulado. Por quê? Porque ela também pode estar sendo designada para dirigir uma congregação ou um ponto de pregação. A missionária estará sempre com o seu foco ao serviço da igreja, do corpo de Cristo, da denominação, as orientações do seu pastor, que vai de acordo com as necessidades do seu campo, com as necessidades da obra. Ela precisa estar disposta, preparada para realizar a obra do Senhor. E nós podemos ter claro isso, que na expansão da igreja, a igreja só se expande quando novos locais para a pregação do evangelho são abertos. E às vezes, a pessoa vocacionada, ela pode sentir-se incapaz. Mas Deus a capacita e concede disposição para cumprir a missão. Quando nós tratamos acerca da obra de Deus, e esse sentimento de insignificância, esse sentimento de incapacidade diante daquilo que está diante de nós, que está relacionado à obra de Deus, esse é um sentimento comum a todos que têm um chamado. Pois esse sentimento vai nos demonstrar que sem Deus, sem Jesus na nossa vida, nós não podemos fazer a sua obra. E vai nos levar a uma vida de submissão, a uma vida de dependência para com Cristo. Então, esse é um sentimento muito importante.
que precisa ser entendido sobre esses aspectos, de que nós dependemos do Senhor, de que a nossa capacitação vem somente dele. Até porque, se nós não tivéssemos esse sentimento e achávamos, que somos capazes, nós vamos fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer que façamos. E isso tudo para cumprir a missão. E quando nós falamos sobre missão, nós temos de entender que missão é a tarefa que Cristo concede à igreja. Embora que a salvação seja pelos méritos da cruz de Cristo, a igreja tem parte essencial no plano salvífico. Ou seja, embora que seja o Senhor quem salva, nós somos aqueles que seremos instrumentos do Espírito de Deus para que essas almas sejam alcançadas através da pregação da palavra do Evangelho. E isso pode ser ilustrado aquilo que Paulo, quando escreve aos Coríntios, que ele diz: um é quem planta, outro é quem rega, mas o crescimento vem de Deus. Então, olha como que isso daí é extremamente importante. Quando, então, falamos acerca disso, sobre a missão, muitas vezes nós ouvimos a seguinte frase, que pode nos levar a uma conclusão errônea acerca do que realmente é a nossa responsabilidade. E a frase é a seguinte: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Essa afirmação pode levar à conclusão de que se você não pode ir, pode orar ou contribuir ou vice-versa. Mas nós sabemos que todo cristão deve ir, mesmo que seja o seu vizinho, amigo, colega, parente. Nós temos de pregar o Evangelho. Simultaneamente, precisamos orar e contribuir em favor da obra missionária. Então, é uma tríplice responsabilidade, podemos assim afirmar, de irmos e anunciarmos o Evangelho. Ainda que talvez não em lugares distantes, mas próximos. E que nós precisamos também orar. Que nós precisamos também contribuir. Esta é uma responsabilidade de todos nós. Porque o próprio Jesus, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta responsabilidade é a responsabilidade nossa. Missão, portanto, é o cumprimento do serviço cristão. A atitude que demonstra fidelidade a Deus. Então, esta fidelidade é algo que todos nós, como cristãos, precisamos cumprir diante de Deus. Esta é a nossa missão. Essa é a missão de todos nós, inclusive das missionárias. Por quê? Porque Ele nos chamou com um propósito santo. Temos que manter a integridade deste propósito. O Senhor nos chamou com um propósito.
E um propósito santo, porque somos um povo escolhido, separado deste mundo, para viver segundo a vontade de Deus, para vivermos na obediência do Evangelho, para vivermos debaixo da graça de Deus, da obediência à sua palavra. E isso depende de nós, integridade. E ser íntegro é nós cumprirmos com tudo aquilo que temos de responsabilidade. Não podemos ser daqueles que só cumprem em parte. Não. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Então há necessidade de sermos perfeitos, porque Deus, ele é perfeito. Há necessidade de nós sermos santos, porque Deus é santo. Há necessidade de sermos servos, mas servos fiéis. Não podemos fazer missões em prol da nossa própria causa, para nos promover, para satisfazer o nosso ego e obter glória, glória indevida, glória que somente a Deus é devida. Nos envolvemos na obra de Deus para cumprir a sua vontade, glorificar o seu nome e proclamar o senhorio de Cristo. Então, esse é o nosso objetivo, esta é a responsabilidade em que as missionárias, assim como todos nós, estamos envolvidos. Por quê? Porque nós temos de ser a sua testemunha, testemunha do Senhor Jesus. Por quê? Espera-se que as mulheres, de modo geral, mas especificamente as missionárias, proclamem o Evangelho. Literalmente, profetizar significa anunciar, pregar, comunicar as boas novas. Não se trata de uma nova revelação, não, principalmente do que se está se referindo aos dons. Não. Mas da revelação já inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos sobre profecia e sermos um profeta, nós estamos falando acerca de nós proclamarmos a palavra de Deus, proclamarmos o Evangelho. Então, isto é essencial, é fundamental. Quando nós lemos o texto lá de Atos, aonde fala sobre isso, da necessidade de estarmos sendo suas testemunhas, porque nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão. É sobre isso. E ser testemunha, por qual motivo o Espírito Santo foi derramado sobre os servos e servas? Encontramos a resposta na seguinte passagem bíblica, em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele nos transforma em testemunhas. Ele nos transforma em testemunhas. E quando nós analisamos sobre os aspectos jurídicos, no que se diz respeito à testemunha, é porque a testemunha tem o compromisso de falar a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Então, quando ele nos
transforma em testemunho, o nosso compromisso é com aquilo que temos visto, com aquilo que temos ouvido, com aquilo que o Senhor tem nos revelado, para que nós venhamos a falar sobre tudo isso. Como Atos 4:20 diz, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ser testemunha é falar das coisas que viram e ouviram. As testemunhas estabelecem o que aconteceu na realidade. Por isso, agora podemos ser testemunhas de Jesus. No entanto, como se trata de realidades invisíveis, divinas, não bastam todos os testemunhos humanos para convencer o próximo dos fatos. A seguinte frase, erroneamente, ou melhor, somente o poder do Espírito Santo pode atestar o testemunho de Jesus, de forma que atinja a consciência das pessoas e ela creia ou se rebele contra a verdade, que já não pode ser negada. Ou seja, ser testemunha, nós falarmos, pregarmos, anunciarmos o Evangelho, e o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado. É o Espírito Santo que vai trabalhar, nós simplesmente seremos um instrumento. Quando somos testemunhas, os desdobramentos acontecem na nossa família, na vizinhança, na cidade, na igreja, aonde nós testemunharmos. E quais seriam esses desdobramentos? Um avivamento espiritual em nossa vida, a começar em nossa vida pessoal. Conversões, milagres e serviço cristão que vise a glória de Deus. Então, isto são os desdobramentos. A partir do momento em que nós testificamos acerca de Jesus, acerca do Evangelho das Boas Novas. É importante que a missionária saiba o que acontece na denominação, referente ao ministério das mulheres. Assim poderá colaborar na implantação de projetos no campo eclesiástico na igreja local. Por que não dizer também projetos que envolvam na área regional, projetos que envolvam na área geral da igreja? E quando nós falamos acerca disso, nós temos alguns projetos que é importante que as missionárias tenham consciência disso. Por quê? Quando nós falamos sobre missionárias, existe o ministério da mulher avivalista. E as mulheres avivalistas é o nome do ministério das mulheres no avivamento bíblico. E aí podemos encontrar no nosso site oficial da nossa igreja sobre essas orientações, ou sobre esses campos de atuação em que as missionárias certamente poderão dar a sua contribuição. E se espera que a missionária de uma igreja local, elas se envolvam com esse ministério. E as atividades ministeriais ou que estão desenvolvidas são em relação, por exemplo, aos cultos, a pequenos grupos, aos estudos bíblicos com mulheres, visitação e eventos, com propósito de evangelização e edificação da igreja. A missionária deve se empenhar e ser participativa, levar a igreja a uma vida devocional e ações que promovam a comunhão. Deve ser caracterizada pelo cuidado aos membros da igreja, especialmente com as mulheres. E é importante que as missionárias saibam
que dentro dessa estrutura do Ministério das Mulheres Avivalistas, existem as mulheres na intercessão. E a IAB tem como essência a oração, clamor e intercessão. Então, recentemente, foi criado o Grupo Nacional de Intercessão, o GNI. E a proposta é a oração contínua, sem cessar. E como forma de mobilização, a oração é transmitida pelas mídias sociais, especialmente o Facebook. E nós vemos que muitas missionárias participam desse movimento e você também pode colaborar. Outras denominações têm, por exemplo, o círculo de oração. A IAB, entretanto, possui o grupo do clamor, pois esse foi o nome utilizado para definir o movimento de oração no princípio de nossa igreja. Então, na nossa igreja, temos o grupo do clamor. As mulheres participam de maneira significativa na oração e intercessão. Consequentemente, a missionária é a pessoa principal na mobilização do ministério de intercessão, exercido pelas mulheres na igreja local. Então, a grande responsabilidade das mulheres, ou melhor, das missionárias, para envolver as mulheres neste ministério de intercessão. Além do ministério de intercessão, nós temos, por exemplo, o MAN, que é Mulheres Apoiando Missionária. Mulheres Apoiando Missionárias é um projeto que visa levantar recursos financeiros em prol das missionárias que estão no campo transcultural ou nacional. Essas mulheres se desprenderam de suas famílias, estado e cidade, e algumas até mesmo do seu país, para cumprirem a obra missionária. Elas precisam de apoio espiritual, de apoio emocional e financeiro. As mulheres da igreja local podem utilizar seus dons e talentos para levantar recursos para esse projeto. Então, entendemos que as missionárias têm um papel fundamental na organização da nossa igreja, da IEAB, do Avivamento Bíblico. Na participação, no engajamento, no envolvimento em todos esses projetos de intercessão, de oração, de intercessão, projetos que vêm apoiar o MAN, que é Mulheres Apoiando Missionárias. Isso depende da sua participação, do seu engajamento. Então, quando você, como missionária, precisa entender que há muito o que fazer. A obra do Senhor é imensa. Isso me faz lembrar de Jesus falando com os discípulos. Olha, vejam os campos como estão. Os campos que já estão próximos da colheita. Mas são poucos os ceifeiros. Rogue ao Pai Celeste para que mande ceifeiros. E você, missionária, você é a pessoa que o Senhor tem escolhido para que venha cumprir com esses propósitos. Parabéns, porque você tem um ministério digno. Por isso, cumpra de maneira total para a glória do Senhor.
Muito obrigado, que Deus vos abençoe.